Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui falando. Eu enviei algumas semanas atrás um material para ajudá-los aí na realização das tarefas do diário de aprendizagem, tá? E agora eu envio mais um material para ajudá-los também a fazer as tarefas do diário de aprendizagem e devo na semana que vem enviar mais 2 materiais. Com todos esses materiais, vocês vão ter condições aí de concluir todas as atividades do diário de aprendizagem do terceiro bimestre, tudo bem? Antes de mais nada, eu queria convidar vocês aí para a nossa Feira de Artes e Ciências que nós estamos realizando na escola, nesse terceiro bimestre. Eu mandei o vídeo de divulgação, eu acredito que os outros professores também enviaram vídeos de divulgação da feira para vocês, e eu queria convidar vocês. Pessoal, a escola, ela não é aquele prédio que a gente vai, né? Embora aquele prédio seja muito grande, muito bonito e muito gostoso, mas a escola somos nós, né? Então participem da feira, tá? Como que vai funcionar a feira? A Feira de Artes e Ciências, ela tem por objetivo aí estimular a vocês a fazerem vários projetos aí, né, de artes, de ciências aí orientados pelos professores. Tudo bem? Então, são apresentados algumas possibilidades de projetos para vocês. Vocês vão poder escolher aquele projeto que vocês quiserem participar. Ou seja, vocês não são obrigados a participar de todos os projetos. Vocês escolhem aqueles que vocês mais gostaram. Tudo bem? Procurem o professor e façam as atividades e mandem essa produção da feira até o dia 15 de setembro. E depois a gente vai marcar um dia aí para fazer uma exposição virtual com os trabalhos de todos vocês. Olha que bacana. Lembrando que embora vocês escolham apenas um projeto, esse projeto que vocês vão executar, vocês vão fazer, vai valer nota para todas as disciplinas. Então isso vai ajudar na nota do bimestre de vocês, tá? Qual que é o projeto que eu estou propondo para vocês na nossa disciplina de História? Eu já mandei para vocês, mas eu reforço aqui. Nós vamos fazer uma publicação digital, um livrinho digital chamado Poemas da Quarentena. Eu estou convidando a vocês todos a realizarem poemas, a fazer poemas, a partir dos temas que nós temos discutidos aqui nas tarefas de história, tá? Então, inspirados pela nossa conversa em história aqui, vocês podem fazer poemas e mandar para mim, que a gente vai fazer uma grande publicação, um livrinho digital chamado de Poemas da Quarentena. Tudo bem, pessoal? Então, vocês estão todos convidados a participar e me chamem aí para ajudá-los a fazer essas atividades, aqueles que queiram fazer o projeto que eu estou propondo de história, tudo bem? Então vamos começar a fazer uma leitura aqui, tá? Esse material, pessoal, pretende contextualizar os conteúdos e capacitar os alunos a realizarem as atividades 3, 4 e 5 do diário de aprendizagem, tá? Lembrando que eu vou mandar mais 2 materiais para vocês na semana que vem, tudo bem? Então vamos fazer uma leitura juntos aí, para dar uma sustentação para que vocês consigam fazer as atividades do diário de aprendizagem, e eu também fico à disposição de vocês para que vocês entrem em contato comigo para tirar qualquer dúvida que possa surgir. Beleza, pessoal? Vamos começar a fazer a leitura? Para realizarmos as atividades 1 e 2 do diário de aprendizagem do terceiro bimestre, recordamos que a história foi organizada e dividida pelos historiadores europeus do século XIX em 5 grandes períodos. Pré-história, até a invenção da escrita, por volta de 4000 a.C. História antiga, que inicia com a invenção da escrita e se estende até a queda do Império Romano, em 476 d.C. História medieval, que vai da queda de Roma até a tomada da cidade de Constantinopla, em 1453. História moderna, que se inicia em 1453 e se estende até a Revolução Francesa em 1789, e história contemporânea, que começa com a Revolução Francesa e se estende até os dias atuais. Então, pessoal, no último material que eu enviei para vocês, eu mandei uma linha do tempo para vocês, né? Ou seja, a história, para fins de estudo, né, ela foi dividida, a história da humanidade, em 5 grandes períodos, né? Que foram chamados de pré-história, história antiga, história medieval ou Idade Média, história moderna e história contemporânea. Mas quem fez essa divisão? Foram os historiadores europeus lá do século XIX.
Então aqui eu estou recordando com vocês essa informação que já está naquele material anterior, né? E estou colocando aí quais fatos históricos que marcam o início e o fim de cada um desses grandes períodos que a história foi dividida, tá bom? Vimos que a divisão da história da humanidade nesses termos não é algo natural, mas sim foi uma construção dos historiadores europeus do século XIX, que expressava, portanto, as visões de mundo e da história dos europeus daquele período. Então, pessoal, essa divisão da história da humanidade em 5 grandes períodos, ela não é algo natural, ou seja, quando o Império Romano ele deixa de existir em 476 d.C., não houve uma festa lá para comemorar o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. Aquelas pessoas não sabiam. Isso foi feito no século XIX, ou seja, séculos depois, pelos historiadores europeus que pegaram a história e classificaram alguns momentos ali como sendo alguns períodos da história que eles deram um nome, tá bom? Ou seja, essa classificação, essa divisão e classificação da história da humanidade em grandes períodos históricos não é uma coisa natural. Isso foi uma construção realizada pelos historiadores europeus lá no século XIX, tá? Ou seja, não é algo natural, pessoal. Isso quer dizer que os historiadores que dividiram a história e classificaram a história nesses períodos, que escolheram, né, determinados fatos históricos para falar, olha, esse fato histórico aqui é muito importante, vamos considerar que ele encerrou uma época da história e começou outra. Isso é fruto da visão daqueles historiadores que fizeram isso. Vamos continuar a leitura aqui. Assim, a divisão da história e os nomes das épocas históricas, né, antiga, média, moderna, correspondiam à visão da história europeia que eles, os historiadores europeus, pretendiam estender como a visão da história da humanidade. Nessa visão, a história europeia aparece como a grande protagonista da história mundial, a líder do desenvolvimento humano, e revelava também os valores que os europeus julgavam ser os mais importantes, para considerar que os povos que tinham ou não história, segundo as suas concepções. Aqui podemos destacar a escrita como criadora da historicidade dos povos, e B, o termo moderna da era história moderna, que pretende colocar a Europa na vanguarda da história mundial. Então aqui nós estamos retomando aquele primeiro material que eu mandei para vocês, e eu estou querendo reafirmar para vocês o seguinte, que a divisão e a classificação da história da humanidade em grandes períodos, né, que se chama aí pré-história, história antiga, história medieval, história moderna e contemporânea, não é algo natural, é algo que foi criado pelos historiadores europeus lá no século XIX e que, portanto, essa divisão ela foi feita com critérios que eles consideravam os mais importantes, né? E quais eram os critérios que eles consideravam mais importantes? Critérios que colocavam a história da Europa, né, do continente europeu, como a grande protagonista, como a mais importante em relação à história de outros lugares do mundo, como as Américas, como a África, como a Ásia, né, de outros continentes. E a gente pode ver isso, né, quando eles dizem que a escrita, né, ela foi a criadora da história, porque eles chamam o período. Os historiadores europeus dividiram a história da humanidade e classificaram como pré-história aquele período da história da humanidade que não havia sistema de escrita. Ou seja, pré-história, antes da história. Então, os historiadores europeus, eles consideravam que povos sem escrita são povos que não têm história. Mas isso é um critério deles, tá? Que eles escolheram a partir dos valores deles, né? Ou então, se a gente aceitar isso como algo correto, a gente vai achar que os povos indígenas, por exemplo, né, que viviam aqui nas Américas, e não tinham sistemas de escrita, são povos que não têm história. Mas eles existem e produzem cultura, produzem arte, produzem uma vida em sociedade, né? Então, esses termos foram criados pelos historiadores europeus a partir das referências deles, tá? E que pretendiam colocar a Europa aí como uma grande protagonista da história mundial. Por isso que a gente chama de eurocentrismo, que é uma coisa que a gente já conversou naquele material anterior que eu enviei para vocês. Assim,
Vimos no material de apoio anterior que a designação de modernidade para o período que se estende do século XV ao século XVIII não é neutro. Ao contrário, traz um sentido positivo que pretende evidenciar as transformações que a Europa passava naquele momento. Algumas dessas transformações eram o renascimento artístico, cultural, comercial e urbano, as reformas religiosas, a criação dos estados nacionais e o regime absolutista, a expansão marítima e a colonização dos territórios americanos, etc. Em resumo, esses fatos históricos ocorridos durante a Idade Moderna versam sobre o início de um processo de empoderamento de uma classe de grandes comerciantes, que será conhecida como burguesia, e o início do desenvolvimento do sistema capitalista, que nesse primeiro momento vai se chamar capitalismo comercial, sistema de organização social que estrutura até hoje as relações sociais, políticas, culturais e econômicas. Pessoal, só para explicar esse trechinho, ou seja, quando os historiadores europeus dividem a história da humanidade em grandes períodos, aquele período que se chama de história moderna ou de idade moderna, que é do século XV ao século XVIII, vejam que não é à toa que os historiadores europeus, dão a esse período o nome de modernidade. A palavra modernidade tem um sentido aqui, não é neutra, né? Ela tem um sentido extremamente positivo. Por quê? Porque foi nesse período da história da Europa que grandes transformações aconteceram, como as que eu elenquei aqui, né? Os renascimentos, a formação do Estado Nacional, a colonização da América pelos europeus, ou seja, e o início do sistema capitalista que começa a surgir nesse momento da história. Ou seja, pessoal, a ideia de modernidade, o termo modernidade, para aí colocar como nome esse período da história do século XV ao século XVIII, foi escolhido pelos historiadores europeus, mas é um termo que, embora queira tratar a história da humanidade inteira, ele diz respeito apenas às transformações que ocorriam na Europa. E também a palavra moderno tem um significado mais positivo, né? Algo que é moderno, né? Tem um valor positivo, mas assim, é uma positividade para quem? Né? Porque foi nesse momento que o sistema capitalista começa a se formar, mas o sistema capitalista ele começa a se formar a partir, por exemplo, do trabalho escravo, a partir, por exemplo, do extermínio dos povos indígenas da América pelos europeus. Então, assim, modernidade para quem? Esse termo é positivo para quem? É essa a pergunta que a gente tem que se fazer. Apesar das contradições que a época moderna nos legou, o entendimento que temos da modernidade ainda é influenciado pelo sentido que os europeus criaram. E mesmo nós acabamos reproduzindo esse imaginário. Quer ver? Então, para a gente, pessoal, a palavra moderno, modernidade, ainda tem um sentido positivo, né? E muito desse sentido positivo, ele é embasado por essas ideias que foram construídas pelos historiadores europeus lá atrás. Então, ó, uma atividade para vocês fazerem aqui no seu caderno e depois vocês podem mandar para mim no meu WhatsApp. Reparem nas imagens abaixo. Olha só, na imagem 1, a gente tem aqui a Avenida Paulista de São Paulo, né, que fica lá na cidade de São Paulo, uma importante avenida hoje. Uma foto da Avenida Paulista em 1902. Olha só como ela era em 1902. Né? Muitas árvores, uns casarões amplos, né? E até no horizonte você vê aí muita parte ainda não muito habitada, né? E a Avenida Paulista hoje, em 2020. Olha como ela está hoje, a Avenida Paulista, esse mesmo lugar. Né? Grandes avenidas largas, né? A Avenida Paulista é uma avenida muito larga, muitos prédios, né? Ou seja, vejam que sumiu aquele verde todo, aqueles casarões, não existem mais. Olha só, um outro exemplo. O Leblon, um bairro do Rio de Janeiro. Em 1919, olha como ele era. Né? Praticamente não tinha nada ainda, né? Só a praia ali. E 2014, né? Alguns anos atrás. Então aqui a gente já vê aí ônibus, carros, né? Avenidas aí. Já uma urbanização muito grande. Realize em seu caderno uma descrição de tudo o que você vê nas imagens acima, identificando cada imagem.
Descreva todos os elementos que você vê na imagem. Então, a primeira tarefa aqui, pessoal, é vocês descreverem. Então, por exemplo, Avenida Paulista, 1902. Descrevam tudo que tem nessa imagem. Você tem muitas árvores, você tem casas antigas, não está muito ocupado. Vocês vão descrever tudo que vocês verem. E assim vocês vão fazer com essa imagem e com essas duas. B. Para você, quais são as imagens modernas e quais são as imagens antigas? Vocês vão apontar aí para mim. C. Quais elementos, características que conferem às imagens seu sentido de modernidade? Né, vocês vão apontar na pergunta B, né, quais foram as imagens que vocês consideraram modernas. E na C, vocês vão explicar quais são os elementos da imagem que fazem com que você veja aquela imagem como moderna. Na visão comum das pessoas, modernidade está associada a um determinado estágio de desenvolvimento. Esse desenvolvimento é marcado pela urbanização e pela industrialização. Então, pessoal, a ideia de modernidade, para a gente, de uma forma geral, está associada à ideia de desenvolvimento, à ideia do grau de urbanização de um lugar e de industrialização. Aqui a gente pode ver, perceber, né, a urbanização dos lugares. Opa, pera lá. A urbanização dos lugares, né? E a industrialização também. Então, para um senso comum é que a modernidade ela tem necessariamente a ver com urbanização e com industrialização. Além disso, voltando ao texto, a ideia de modernidade se contrapõe naturalmente à ideia de antigo. Ora, se uma coisa é moderna, necessariamente uma outra coisa é antiga. Ora, se determinada paisagem é vista como moderna, o seu estágio anterior é necessariamente antigo. Assim, o moderno e o antigo não demarcam apenas os diferentes estágios do desenvolvimento de uma sociedade, mas criam um juízo de valor, onde o moderno é positivo e o antigo é negativo. Geralmente é assim que a gente vê, né? A gente vê as imagens modernas como algo mais positivo, uma coisa que é moderna como algo mais positivo, e uma coisa que é antiga a gente já olha com, isso aqui já é mais negativo, né? O moderno é melhor. Geralmente é assim que a gente vê. Deste modo, a noção que temos ainda hoje sobre o que entendemos por modernidade é uma reprodução da visão europeia que se formou desde os tempos da história moderna. O problema dessa visão é que, ao associar o moderno com positivo e o antigo com negativo, criou-se uma hierarquia onde o moderno passa a ser superior e símbolo de civilizado, e o antigo é visto como inferior, como não civilizado. Era esse o olhar dos europeus a respeito de outros povos que tinham outras organizações sociais diferentes das que se via na Europa. Vamos conhecer a visão que os europeus tinham a respeito de outros povos ao longo do período da Idade Moderna. Então, pessoal, para fechar aqui, uma explicação rápida, a divisão da história da humanidade em grandes períodos, né? E um desses períodos chamados de História Moderna, né? Esse nome de modernidade tem a ver com uma série de transformações que estavam acontecendo na Europa naquele momento, sem considerar o que estava acontecendo em outras partes do mundo, como o continente americano, o continente asiático e o continente africano. Ou seja, chamar um período da história da humanidade de história moderna só interessa aos historiadores europeus do século XIX. Tá? E o que eles entendiam por modernidade? Os historiadores europeus do XIX entendiam por modernidade uma coisa positiva, tá? E necessariamente tinha a ver com o desenvolvimento urbano e industrial que estava acontecendo na Europa naquele momento. Então, para eles, se criou a ideia, né, de que aquele estágio de desenvolvimento da Europa naquele momento deveria ser tomado como referência para os demais povos. Mas nós sabemos que isso foi feito às custas da escravidão das pessoas, do genocídio dos povos indígenas, ou seja, a modernidade para quem? Além disso, nós vemos que a noção do que é moderno necessariamente traz também o seu oposto, que seria o antigo. E que moderno, geralmente as pessoas tendem a ver algo moderno como algo positivo e algo antigo como algo negativo.
E na cabeça, então, nesse imaginário, né, que vem desse momento da história da Europa, o moderno tem a ver com algo civilizado, superior, e o antigo como algo inferior e não civilizado, né? E é assim que a visão das pessoas ainda se mantém de uma forma geral, né? Grupo, não é à toa que, por exemplo, para muitas pessoas, os povos indígenas são considerados como povos bárbaros, incivilizados, né? E a vida na cidade é vista como algo civilizado, né? Mas quem está destruindo o meio ambiente? Né? Basta a gente reparar nisso. Então, a modernidade, ela é necessariamente boa, né? Algo moderno é algo necessariamente superior, civilizado em relação àquilo que a gente acha que é antigo. Então tá aí uma coisa para a gente pensar. Mas os europeus que vieram para as Américas, eles tinham essa imagem a respeito de pessoas e de grupos sociais diferentes daqueles que eles eram. Mas essa diferença era lida pelos europeus como algo inferior, como algo antigo, atrasado, bárbaro, incivilizado. E é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui hoje. Então, olha só. Texto 1, que está no diário de aprendizagem, tá? A gente já vai trabalhando aqui. Entre o século XIX e meados do século XX, narrativas históricas como a de Hans Staden, viajante e aventureiro do século XVI, apresentavam os continentes africano e americano como locais atrasados, povoados por selvagens, que somente tiveram a possibilidade de se modernizar por meio do contato com a cultura europeia. No entanto, um estudo do passado nos permite conhecer e desmistificar ideias pré-estabelecidas. Então, olha só, algumas narrativas, vou explicar aqui esse trechinho. Algumas narrativas históricas, pessoal, como por exemplo desse viajante, né, que escreveu, né, Hans Staden, um viajante do século XVI, ele olhava para os povos africanos e americanos, né, como povos atrasados, né, primitivos, selvagens, né, e que a modernidade só se daria para esses povos através do contato com os europeus. A prova de como os europeus, né, se achavam modernos, se achavam superiores, né? Esse imaginário de que o que é moderno, né, é superior e daquilo que seria o antigo seria algo inferior, né? Também aqui a ideia de que aquilo que é diferente é ruim, é atrasado, é bárbaro, né? Então, a forma como os indígenas viviam aqui nas Américas, por exemplo, para os europeus era considerado algo incivilizado, algo atrasado. Eles olhavam como se eles fossem, os indígenas fossem inferiores a eles, porque não tinham a mesma organização social, né? Então, o olhar daquele que vê o diferente como o inferior, tá? Em primeiro lugar, voltando ao texto aqui, temos que observar que havia uma grande diversidade de povos com diferentes características culturais, sociais e políticas, tanto na América quanto na África. Também é preciso destacar que a cerâmica e a metalurgia estavam presentes em suas sociedades, na América e na África, possibilitando a produção de utensílios e ferramentas e artefatos simbólicos. Exemplos de construções arquitetônicas, como Machu Picchu, na América, e a Grande Mesquita de Djenné, na África, ambas declaradas Patrimônios da Humanidade pela Unesco, são representações da complexidade tecnológica dessas sociedades. Essas e outras fontes históricas nos permitem conhecer as características desses povos. Então, olha só, daí nesse segundo parágrafo, o texto está dizendo para a gente que não. Ao contrário desses viajantes europeus do século XVI, XVII, XVIII, XIX, que olhavam para os povos diferentes deles, como os americanos e os africanos, como povos incivilizados, bárbaros, inferiores, primitivos, ao contrário do que achavam os viajantes europeus, as sociedades que existiam aqui na América e na África eram extremamente diversificadas, produziam cultura, tinham tecnologia sendo desenvolvida ali com as ferramentas, né, com a metalurgia, a cerâmica, e produziam grandes prédios, grandes construções arquitetônicas, como o exemplo de Machu Picchu e a Mesquita de Djenné na África. Ou seja, apesar dos europeus olharem para outros povos com um ar de superioridade,
né, dos europeus olharem para aqueles que eram diferentes deles como se esses fossem inferiores, né, não fossem modernos, fossem antigos e atrasados, né? Hoje nós já conhecemos a história desses povos, os povos americanos e africanos, e podemos dizer que eles tinham grande produção de conhecimento e uma diversidade de organização política e social muito complexa, a ponto de essas construções arquitetônicas aí, como o Machu Picchu e a Mesquita de Djené, serem aí declaradas como patrimônios da humanidade pela Unesco, né? Aqui duas imagens, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar descrever essas imagens, né? Olha só, a gente tem aqui o nome dessa imagem, Tupinambás em festa canibal. E a segunda imagem é O corpo é despedaçado. Essas duas imagens são ilustrações do livro, né? Duas viagens ao Brasil, desse viajante europeu que veio para cá no século XVI, chamado Hans Staden, né? Então, essas imagens estão aí descrevendo para a gente como o Hans Staden via a prática do canibalismo em algumas sociedades indígenas aqui no Brasil, tá? Então, a gente tem aqui, né, essas imagens mostrando para a gente o processo de canibalismo praticado por povos indígenas aqui na América do Sul. No entanto, é uma visão de como esse viajante via, que era um viajante europeu, que olhava para esses povos como povos inferiores e incivilizados. Tudo bem? Então aqui é importante, pessoal, a gente ter a clareza do seguinte: essa imagem é uma representação. Ela não necessariamente diz de como as coisas de fato aconteciam. Tá? É uma representação aos olhos de um viajante europeu que já vinha com essas ideias pré-concebidas a respeito daqueles povos que eram diferentes dos europeus, que nós estamos tratando aqui. Tudo bem? Olha só, texto 2. Vamos ler um relato, então, do próprio Hans Staden. Isso está tudo também no diário de aprendizagem, tá? Vamos ver como esse viajante europeu olhava e descrevia os povos americanos que eram diferentes dos povos europeus, mas que os europeus já viam esses povos com um olhar mais preconceituoso, como a gente tem conversado até aqui. Vamos lá. Como fui aprisionado pelos selvagens e como isso aconteceu? Tinha comigo um selvagem de uma tribo denominada Cariós, que era o meu escravo. No dia anterior, eu tinha mandado o meu escravo para o mato procurar a caça e queria ir buscá-la no dia seguinte, para ter alguma coisa que comer, pois naquele país não há muita coisa mais além do que há no mato. Quando eu ia indo pelo mato, ouvi dos dois lados do caminho uma grande gritaria, como costumam fazer os selvagens, e avançando para o meu lado. Reconheci então que me tinham cercado e apontavam as flechas sobre mim e atiravam. Exclamei: valha-me Deus! Mal tinha pronunciado essas palavras quando me estenderam por terra, atirando sobre mim e me furando com as lanças. Mas não me feriram mais, graças a Deus, do que em uma perna. Chegando ao mar, vi, à distância de um tiro de pedra, uma ou duas canoas. Quando me avistaram, trazido pelos outros, correram ao nosso encontro, enfeitados com plumas, como era de costume. Diante de mim ia um rei com um bastão que serve para matar os prisioneiros. Fez um discurso e contou como me tinham capturado e feito o seu escravo Perot, assim chamados portugueses, querendo vingar em mim a morte dos seus amigos. E ao levarem-me até as canoas, alguns me davam bofetadas. Apressaram-se então em arrastar as canoas para a água, de medo que em Biricoca já estivessem alarmados, como de fato estavam. Biricoca é o nome que tinha aquela região que hoje é a praia de Bertioga. Antes, porém, de arrastarem as canoas para a água, me amarraram, e como não eram todos do mesmo lugar, cada aldeia ficou zangada por voltar sem nada, e disputavam com aqueles que me detinham. Uns diziam que tinham estado tão perto de mim como os outros, e queriam também ter a sua parte, propondo matar-me imediatamente. Então aqui, pessoal, um trecho do livrinho do Hans Staden, que é esse viajante europeu que teve por aqui, né, na América do Sul, e escreveu um livro a respeito da sua viagem. Nós já sabemos que esse viajante europeu que esteve aqui, ele já tinha um determinado olhar para os povos que são diferentes dos europeus, que é esse olhar que vê a Europa como superior, como civilizada, porque tem uma modernidade,
E os povos que são diferentes, como atrasados, primitivos, bárbaros, né? Esse olhar preconceituoso. Então aqui, pessoal, uma atividade 2, para que vocês façam no caderno aí também, tá? E depois vocês possam me entregar. Essas atividades que eu estou passando para vocês fazerem no caderno, e vocês vão fazer as atividades do diário de aprendizagem no diário de aprendizagem para entregar para a escola, tá bom? Então essas atividades que eu estou passando aqui nesse vídeo para vocês é uma atividade complementar para ajudar vocês, tá? Mas as atividades do diário de aprendizagem vocês realizem no próprio diário para entregar na escola. Atividade 2 aqui. Leia o texto 1 e responda: como era a visão dos viajantes europeus a respeito dos povos americanos e africanos ao longo do século XVI? O texto 1 é esse aqui, pessoal. Opa. Pera lá, deixa eu arrumar aqui. Texto 1, galera, é esse aqui. Que eu tirei do diário de aprendizagem, tá? Então, vocês já vão ler até para o próprio diário de aprendizagem. Então, o texto 1 é esse. Aqui a gente tem a imagem 1 e 2. E o texto 2 é esse aqui, o relato deles. Então tá, leia o texto 1 e responda: como era a visão dos viajantes europeus a respeito dos povos americanos e africanos ao longo do século XVI? Então essa resposta vocês vão encontrar no texto 1, que está ali em cima. B, no texto 1, o trecho que diz: no entanto, um estudo do passado nos permite conhecer e desmistificar ideias pré-estabelecidas. O que essa frase quer dizer em relação às frases anteriores? O que o autor desse texto quis dizer com a expressão desmistificar ideias pré-estabelecidas? Então, para isso, vocês vão ter que reler o parágrafo. Esse primeiro parágrafo aqui, ó. Ele começa falando o seguinte: entre o século XIX e meados do século XX, narrativas históricas como a de Hans Staden, viajante e aventureiro do século XVI, apresentavam os continentes africano e americano como locais atrasados, povoados por selvagens, que somente tiveram a possibilidade de se modernizar por meio do contato com a cultura europeia. Ele começa fazendo essa constatação. Daí, ele fala o seguinte na segunda frase ali: no entanto, um estudo do passado nos permite conhecer e desmistificar ideias pré-estabelecidas. Ou seja, quais eram as ideias pré-estabelecidas? As ideias como as de Hans Staden, de que os povos americanos e africanos eram atrasados, primitivos, selvagens, né? E daí ele fala que desmistificar, então, essas ideias pré-estabelecidas é desmontar essas ideias, né, como a do Hans Staden, né, que via esses povos como povos bárbaros, selvagens e primitivos. E depois ele conta aqui pra gente, né, que os estudos mostraram aí que as sociedades que viviam nas Américas e na África produziam também, através da metalurgia, da cerâmica, grandes construções arquitetônicas, né, que foram até declaradas como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Tudo bem, pessoal? Então, o que ele quer dizer aí, né, quando ele fala que esse estudo permite que a gente conheça e desmistifique ideias pré-estabelecidas? Quais eram essas ideias pré-estabelecidas? Essas ideias que estão escritas no começo da frase aí em cima, da primeira frase. C. Descreva os elementos que se vê nas imagens 1 e 2. Então aqui a ideia também é você fazer a descrição. O que você vê nas imagens 1 e 2? A descrição é muito importante, pessoal. Porque quando você descreve uma imagem, você já está interpretando ela. Então essa é também uma questão que é meio pessoal, né? Vocês vão descrever aquilo que vocês estão vendo em cada uma dessas imagens. D. Qual a sua interpretação das imagens 1 e 2? O que está acontecendo ali? Agora vocês vão falar o que vocês viram nessas imagens. Como vocês interpretam essas imagens. Que ritual que está acontecendo ali. E aí, né? Qual a relação entre o texto 2 e as imagens 1 e 2? O texto 2 é esse texto que ele conta como ele foi aprisionado pelos indígenas, né? O Hans Staden, ele foi aprisionado e ele conta essa experiência pra gente nesse texto. O que isso tem a ver com essas imagens aqui? Olha só, agora
a gente vai... Esses textos, né? Eles estão falando sobre o canibalismo, que é uma prática que sempre existiu na história da humanidade e que às vezes, muitas vezes, nós associamos apenas aos povos indígenas, né? E a gente acha que o fato de que alguns povos indígenas, porque também não são todos, que já praticaram o canibalismo, isso seria uma prova de como eles são atrasados, ignorantes e primitivos e selvagens, né? Então agora a gente vai ler uma reportagem que a gente vai conhecer um pouquinho melhor sobre o que é o canibalismo e o que é a antropofagia. E qual o sentido? Por que alguns povos indígenas, porque também não eram todos os povos indígenas, por que alguns povos indígenas tinham esses rituais de canibalismo? Né? Será que isso era só uma prova de quão bárbaros e primitivos eles eram? Ou a prática da antropofagia e do canibalismo tem algum sentido naquela sociedade em que eles viviam? Então a gente vai ler uma reportagem sobre isso, tá?